A República Democrática do Congo pode estar a caminhar para uma guerra enquanto crescem as tensões no leste do país. Os conflitos envolvendo rebeldes e milícias que tentam dominar o território e recursos naturais vêm escalando e milhares de civis foram deslocados. O Congo também enfrenta tensões crescentes com o vizinho Ruanda. As raízes profundas desse conflito estão entrelaçadas com questões de identidade étnica, rivalidades regionais e competição por recursos naturais. O que está a acontecer aqui mostra como o Congo é rico em recursos e isso torna este país geopoliticamente importante. O que é uma das razões pelas quais os países vizinhos e distantes estão a observar este conflito e a prepararem-se para se envolverem para proteger os seus interesses e influenciar o próximo capítulo da história deste país. A República Democrática do Congo enfrenta um dos momentos mais violentos do conflito entre o exército e grupos rebeldes. O governo congolês acusa Ruanda de financiar o grupo. A atual disputa com o grupo rebelde M23. Então, por mais que não se fale tanto deste conflito no Congo, talvez porque os olhos do mundo estão amplamente focados em outros conflitos, como o conflito em Gaza e o da Ucrânia, a República Democrática do Congo recebe relativamente pouquíssima atenção. Mas este conflito, na verdade, deveria ter mais atenção do que tem, até porque a bateria do seu telemóvel, do seu computador, foi feita com cobalto do Congo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Estará disponível na descrição e aqui nos cards. Então, diante desse novo cenário incerto e volátil, vamos entender o que é que se passa no Congo. Desde 1996, o conflito no leste da República Democrática do Congo provocou aproximadamente 6 milhões de mortes. A Primeira Guerra do Congo foi de 1996 a 1997. Começou na sequência do genocídio em Ruanda de 1994, durante o qual extremistas da etnia Hutus mataram cerca de 1 milhão de minorias da etnia Tutsis. Durante e pós o genocídio, quase 2 milhões de refugiados Hutus moderados cruzaram a fronteira congolesa, estabelecendo-se principalmente em campos de refugiados nas províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul. Mas um pequeno subconjunto dos ruandeses que entraram no Congo eram extremistas Hutus que começaram a organizar milícias no Congo. Então, após a vitória da Frente Patriótica Ruandesa, PFR, contra o governo genocida ruandês, o novo governo liderado pelos Tutsis iniciou o seu envolvimento no Congo, então conhecida como República do Zaire. As tropas ruandesas, sob a liderança do presidente Paulo Kagame, e as milícias Tutsis baseadas no Congo, com o apoio ruandês, lançaram uma invasão no Zaire, que era governado na altura pelo ditador Mobutu Sese Seko. Ruanda justificou ambos os esforços, argumentando que os grupos Hutus no leste do Congo ainda eram uma ameaça para sua população Tutsi e que o regime de Mobutu estava a abrigar extremistas Hutus que tinham fugido através da fronteira. Então, Ruanda travou a Primeira Guerra do Congo contra o Zaire com a ajuda de outros estados africanos, mais significativamente Uganda, mas também Angola e Burundi, que tinham as suas próprias preocupações e interesses. A invasão da coligação ruandesa foi coordenada com a ajuda do então líder da oposição do Zaire, Laurent Kabila. A coligação Kabila-Kagame venceu a Primeira Guerra do Congo em 1997, quando Mobutu fugiu de Kinshasa. Logo depois, Kabila foi empossado como presidente do Zaire e mudou o nome do país de volta para a República Democrática do Congo. Então, aproximadamente um ano depois, em 1998, começou a deterioração das relações entre Kigali e Kinshasa. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Principalmente depois que começaram rumores de que Ruanda ou Kagame tinha influência sobre Kabila. Então, Kabila negou as alegações de que Ruanda tinha sido responsável por vencer a guerra e colocá-lo no poder. Neste mesmo período, surgiu um grupo de rebeldes chamado Reagrupamento Congolês para a Democracia, ou RCD,
novamente com alguma influência do Ruanda e Uganda. Com isso, Kabila também começou a remover a etnia Tutsi do seu governo e tomou medidas para enfraquecer a presença militar do Ruanda no leste do Congo. No final da década de 1990, numa inversão de alianças, Kabila ordenou que todas as tropas estrangeiras saíssem do Congo e permitiu que grupos armados Hutus se organizassem novamente na fronteira. O Ruanda respondeu invadindo o Congo em 1998. O objetivo declarado de Ruanda era criar uma zona nas fronteiras entre Congo e Ruanda, controlada pelas suas próprias tropas, a fim de criar maior distância dos grupos Hutus no leste do Congo. As Forças Armadas do Congo, FARDC, apoiadas agora por Angola, Namíbia e Zimbábue, lutaram contra os militares do Ruanda, do Uganda e do Burundi. Neste mesmo período, o RCD, que era apoiado por Ruanda e Uganda, criou duas facções: Reagrupamento Congolês para a Democracia de Goma, ou RCD Goma, que era mais influenciado por Ruanda, e Reagrupamento Congolês para a Democracia de Kisangani, ou RCD-QML, que era apoiado por Uganda. Outros grupos rebeldes ligados ao governo de Congo também lutaram, como os rebeldes Mai-Mai e as Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda, ou FDLR, que tem a sua maioria étnica os Hutus que tinham saído de Ruanda. Mais tarde emergiu como o mais poderoso o RCD Goma, que manteve o controle de Kivu do Norte e Kivu do Sul e da cidade de Goma. No meio do caos da guerra, Laurent Kabila foi assassinado e foi substituído pelo seu filho Joseph Kabila. A Segunda Guerra do Congo foi formalmente encerrada sob o comando do jovem Kabila em 2002. Over the next few days, discuss the modalities and ways of relaunching the inter-Congolese dialogue. O desastre humanitário associado pode ter atingido mais de 3 milhões de pessoas. Um longo processo de paz, realizado em grande parte sob a administração da África do Sul, finalmente se concretizou. E entre 2002 e 2003, o Ruanda, Uganda e Congo começaram a implementar um conjunto de acordos de paz que autorizaram um governo de transição em Kinshasa, liderado por Joseph Kabila. 3 anos depois, em 2006, houve eleições que foram vencidas por Joseph Kabila. Infelizmente, estes resultados não foram aceitos, principalmente por RCD Goma, que também recusaram a integração nas Forças Armadas Nacionais. Então, com isso, eles lançaram mais uma vez uma rebelião em julho de 2006. Após vários anos e meses de combates intensos e negociações de paz fracassadas, em 23 de março de 2009, a paz finalmente foi alcançada. Então, talvez você tenha visto, ou talvez não, se você é um fanático de futebol. Durante os Jogos do Campeonato Africano das Nações, a seleção congolesa tirou esse momento para protestar em relação ao conflito que está acontecendo no seu país e a falta de atenção do mundo. E é claro, este é só mais um protesto de vários que não passa na mídia sobre o que este grupo está a fazer no Congo. A República Democrática do Congo enfrenta um dos momentos mais violentos do conflito entre o exército e grupos rebeldes. A atual disputa com o grupo rebelde M23. Então, quem são o M23? O M23 é um grupo que assumiu diversas formas anteriores. O M23 é o resultado da formação do RCD em 1997, que passou para RCD Goma em 1998. Em 2006, o RCD Goma foi constituído para Congresso Nacional para a Defesa do Povo, ou CNDP, e mais tarde, em 2012, o CNDP ressurgiu como o grupo M23, que significa 23 de março, associado aos acordos de 23 de março de 2009. Então,
Em 2012 e 2013, o M23 tornou-se uma força inegável no leste do Congo. O M23 lançou ataques acusando o governo e o Congo acusou Ruanda de apoiar o grupo. Uma missão da ONU, juntamente com o exército congolês, conseguiram expulsar o M23 da sua campanha inicial militar em 2013. Alguns anos se passaram, até que Félix Tshisekedi foi declarado vencedor das eleições de dezembro de 2018. A transferência de poder do presidente Joseph Kabila marcou a primeira transferência pacífica de poder na história do Congo. Agora, depois de derrotas em 2013, os rebeldes do M23 ressurgiram após alguns anos. Em 2021, lançaram ataques e em julho de 2023 ganharam controle de grandes partes da província de Kivu do Norte. Agora o M23 é militarmente mais forte do que no passado. Funciona cada vez mais como um exército convencional, contando com equipamentos mais sofisticados do que no passado. Fontes da inteligência do Congo deram a entender que o M23 é atualmente capaz de operar 24 horas por dia, graças a dispositivos de visão noturna. Por isso que os serviços de segurança de Ruanda são suspeitos de apoiar o M23. Também é importante entender que o Exército Nacional do Congo é extremamente disfuncional, corrupto e pouco equipado. Congo acusou Ruanda de financiar e apoiar o ressurgimento do M23, uma acusação apoiada pela União Africana, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Em troca, Ruanda acusou o Congo de apoiar mais uma vez milícias extremistas hutus e aumentou a sua presença militar dentro do Congo. Então, o presidente Félix Tshisekedi chegou a comparar o presidente Paulo Kagame a Adolf Hitler. E, sinceramente, alcançar um cessar-fogo duradouro parece distante e alguns grupos rebeldes na região demonstram hesitação em cumprir qualquer tipo de acordo. Além da ameaça do M23, os militares congoleses e os residentes do leste do Congo continuam a enfrentar ataques crescentes por parte de outros grupos. E as relações de Congo com os seus outros vizinhos continuam tensas, incluindo com o Burundi e Uganda. Mas a questão é, quem ganha com esses conflitos? Talvez nenhum desses países africanos, mas com certeza, com toda certeza, quem perde e sofre é o povo. E claro, não queremos que estes conflitos continuem se escalando e que uma guerra comece no Congo, até porque este país sofre disso desde a sua independência. Mas é isso, o nosso vídeo termina por aqui. Por favor, não se esqueça, você já sabe, de dar aquele soco no like, partilhar com mais pessoas. E claro, se você quer apoiar este canal e este conteúdo, torne-se membro do canal e do Patreon. Links estão disponíveis na descrição. Então, é isso, meu muito obrigado. Koshikuru, Asante Sana, Kanimambo, é só o começo. Tamo juntos.